Ninguém esperava por isso, mas chegou ao fim. Após um ano lutando para salvar o relacionamento, Virgínia e Zé Felipe tomaram uma decisão definitiva. O casamento chegou ao fim. Mas o que vem à tona agora surpreende até os fãs mais próximos. Crises abafadas, lágrimas nos bastidores e escolhas dolorosas que ficaram escondidas do público durante todo esse tempo. Você vai entender os bastidores reais do término desse casal que conquistou o Brasil. Antes de tudo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história ainda promete muitas reviravoltas, e você vai querer acompanhar tudo de perto. Fica comigo até o final, porque o que foi revelado agora muda completamente a imagem que todos tinham sobre esse relacionamento. Prepare-se! A história de Virgínia e Zé Felipe começou de um jeito que ninguém esperava. Foi em 2020 quando ele viu um vídeo dela nas redes sociais e resolveu mandar mensagem. Eles não se conheciam pessoalmente, mas bastou esse primeiro contato para algo especial acontecer. A conversa rendeu tanto que no dia seguinte, Zé Felipe pegou um voo para o Paraná. E não perdeu tempo. Assim que chegou, pediu Virgínia em namoro. O relacionamento deles andou rápido. Em pouco tempo, ela largou tudo e se mudou para Goiânia, cidade onde o cantor morava com a família. Logo depois, veio a primeira surpresa. Virgínia descobriu que estava grávida de Maria Alice. Na época, ela estava em recuperação de uma cirurgia estética, a famosa lipo-LAD, e o bebê não tinha sido planejado. Mesmo assim, o casal decidiu seguir junto. O casamento veio logo em seguida. No dia 26 de março de 2021, com Virgínia já grávida, eles oficializaram a união. Foi uma cerimônia simples, mas muito celebrada pelos fãs. 2 meses depois, nasceu Maria Alice. No ano seguinte, chegou Maria Flor. E em 2024, nasceu o terceiro filho, Zé Leonardo. 3 filhos em menos de 4 anos. Uma vida intensa e acelerada. Enquanto isso, a vida do casal se tornava cada vez mais pública. Eles faziam lives quase todos os dias, lançavam músicas juntos, compartilhavam a rotina e acumulavam milhões de seguidores. Era amor, família e sucesso, tudo ao mesmo tempo. Mas nem tudo foram flores. Ainda no começo do casamento, enfrentaram a primeira crise. Ficaram separados por 6 dias. Foi um choque para os fãs, mas os dois decidiram tentar de novo. Reataram e seguiram em frente, mostrando força e parceria. Só que os problemas não pararam por aí. Por trás das câmeras havia brigas, pressões e desencontros. E apesar das tentativas, nem sempre o amor vence tudo. Depois de anos tentando manter o sonho de pé, algo começou a mudar entre eles. E é exatamente isso que vamos descobrir no próximo capítulo. O que aconteceu dentro dessa relação para que, mesmo com tanto amor, ela começasse a desmoronar. Muito antes do anúncio oficial da separação, algo já não parecia certo. A equipe do portal de Léo Dias começou a receber informações sobre uma possível crise entre Virgínia e Zé Felipe semanas antes de tudo vir a público. Fontes próximas ao casal comentavam em off que a relação já não era mais a mesma. A redação ficou em alerta. E os fãs também estavam percebendo. Muitos começaram a enviar mensagens diretas, os famosos demais, contando suas suspeitas. Um seguidor comentava: eles não postam mais stories juntos como antes. Outro dizia: a Virgínia parece distante, mudou o jeito de falar com o Zé. As pequenas mudanças de comportamento começaram a chamar a atenção de quem acompanha o casal desde o início. Alguns sinais públicos reforçaram essa percepção. No vídeo publicado por Virgínia no Dia das Mães, a reação dela ao receber uma homenagem de Zé Felipe foi considerada fria por muitos internautas. Teve quem dissesse que ela estava desconectada emocionalmente. Em outro momento, durante o anúncio de que seria destaque na escola de samba Grande Rio, Zé Felipe demorou para comentar, algo incomum para quem sempre demonstrava apoio imediato. O casal também estava visivelmente menos presente nas redes um do outro. Poucas interações, menos carinho em público, e uma mudança clara na energia entre eles. Por isso, a equipe de Léo Dias já estava preparada. Quando chegou a confirmação, tudo já estava pronto. Às 21h30, o anúncio oficial foi feito. Em poucos minutos, o portal subiu a matéria e foi um dos primeiros a divulgar a separação. O país parou. Ninguém esperava que o casal dos sonhos estivesse vivendo um fim. Mas essa história ainda não acaba por aqui. No próximo capítulo vamos entender como o perfil do casal, tão exposto e idealizado, influenciou na forma como tudo foi percebido. E o impacto que essa separação está causando nos fãs e na própria imagem dos dois. Durante muito tempo, Virgínia e Zé Felipe foram vistos como exemplo de casal perfeito. Jovens apaixonados com filhos lindos e uma rotina compartilhada nas redes sociais.
Eram o chamado casal margarina, como brincavam os seguidores. Tudo parecia lindo, leve e harmonioso. Mas, aos poucos, o encanto começou a se desfazer. Virgínia era uma das influenciadoras mais acompanhadas do país. Seu conteúdo mostrava a vida familiar com uma autenticidade que conquistava. Ela mostrava a rotina das crianças, o dia a dia com o marido, os bastidores dos lançamentos. Muitos viam nela uma mãe e esposa ideal, mesmo com a correria da fama. Inclusive, personalidades como Carlinhos Maia chegaram a elogiar o conteúdo da influenciadora, dizendo que ela trazia leveza e verdade para as redes sociais. Mas bastava um olhar mais atento para perceber que nem tudo estava bem. Um detalhe chamou a atenção. Virgínia começou a aparecer nos stories malhando sem a aliança. O gesto foi notado pelos fãs mais atentos. Outra pista veio de Zé Felipe, que comentou em entrevista sobre não querer fazer vasectomia, mesmo já tendo 3 filhos. As declarações geraram especulações e deixaram os fãs intrigados. A verdade é que nos bastidores, o casal já enfrentava dificuldades há meses. A exposição intensa, as cobranças e a rotina puxada abalaram a estrutura da relação. E mesmo com o esforço para manter as aparências, não conseguiram mais esconder. Os jornalistas que cobrem celebridades já tinham preparado o terreno. As redações estavam prontas com os textos, só esperando o momento certo. Quando a separação foi anunciada, a cobertura foi imediata e a repercussão gigantesca. O fim do relacionamento não abalou apenas os dois. Milhares de fãs sentiram como se também perdessem algo. A imagem da família perfeita desmoronou diante dos olhos do público. E agora, todos querem saber: como será a vida dos dois daqui para frente? O que vem depois de um amor que começou tão intenso, mas terminou sob os holofotes? É isso que vamos ver no próximo capítulo, os caminhos de Virgínia e Zé Felipe após a separação. Enquanto o público absorvia o fim do casamento de Virgínia e Zé Felipe, por trás das manchetes, a rotina nas redações também era intensa. No portal Léo Dias, por exemplo, a cobertura foi feita com tanta dedicação que virou assunto nos próprios bastidores. Uma das jornalistas envolvidas na apuração da notícia, Alexia, estava com febre alta na noite da confirmação. Mesmo doente, ela continuou trabalhando, conferindo dados, ouvindo fontes e organizando informações com precisão. Não dava para parar, era uma notícia muito grande, comentou um colega da equipe. A redação funcionava 24 horas. Mesmo de madrugada, havia repórteres atentos, preparados para atualizar qualquer detalhe novo que surgisse. Não se tratava apenas de um rompimento qualquer. Era o fim de uma das uniões mais acompanhadas do Brasil, com milhões de seguidores envolvidos emocionalmente. Ainda assim, a equipe decidiu agir com cautela. A estratégia editorial foi clara: limitar-se ao essencial no primeiro momento. Publicaram apenas as informações confirmadas, evitando especulações. Foi uma decisão pensada para respeitar o momento delicado do casal e também para não alimentar boatos infundados. Outro ponto que chamou atenção foi o pronunciamento de Margarete, mãe de Virgínia. Quando questionada pela imprensa, ela tentou se posicionar, mas o tom foi confuso, considerado até conturbado por alguns portais. Sua fala levantou ainda mais dúvidas sobre o que realmente estava acontecendo por trás do anúncio. Havia emoção, mas também insegurança, como se nem ela soubesse exatamente o que poderia ou não dizer. A verdade é que, mesmo com o comunicado oficial, o clima ainda era de mistério. O que levou à decisão final? Quando tudo começou a desandar? E será que ainda havia espaço para reconciliação? Essas perguntas pairavam no ar enquanto os jornalistas continuavam em busca de respostas. E no capítulo seguinte, as revelações começaram a aparecer. Foi quando todos descobriram que a crise entre Virgínia e Zé Felipe era muito mais profunda e muito mais antiga do que parecia. Depois do anúncio da separação, veio a revelação que pegou muita gente de surpresa. A crise entre Virgínia e Zé Felipe já durava um ano. 12 meses de tentativas, conversas, promessas e frustrações. Um período silencioso e doloroso que o público nunca soube que existia. Enquanto os fãs acompanhavam os vídeos de viagens, lançamentos e momentos em família, por trás das câmeras, o casal lutava para manter a relação viva. Segundo pessoas próximas, ambos tentaram de tudo. Fizeram terapia de casal, buscaram conselhos com familiares e até se afastaram das redes por alguns períodos, tentando reconectar longe da pressão da internet. Mas a rotina intensa, os compromissos profissionais e as diferenças de personalidade acabaram pesando demais. Virgínia, sempre ativa, acelerada e movida a projetos, se viu muitas vezes exausta emocionalmente. Já Zé Felipe, mais introspectivo, teve dificuldade de acompanhar esse ritmo. O desgaste foi inevitável.
O que mais chamou atenção no anúncio foi o estado emocional dos dois. Visivelmente abalados, mostraram que aquela não era uma decisão fácil. As palavras foram medidas, mas os rostos diziam mais do que qualquer texto. Zé Felipe, sempre sorridente nas redes, apareceu com uma expressão rara, séria, triste, profundamente tocada. Muitos disseram que nunca o tinham visto assim. Foi um dos momentos mais humanos e sinceros do cantor. Já Virgínia, embora mais contida, também não conseguiu esconder a dor. A verdade é que ninguém desiste de um casamento de um dia para o outro, muito menos quando há 3 filhos envolvidos. Eles lutaram, e muito. Mas chegou um ponto em que o desgaste era maior do que a vontade de continuar. Esse capítulo da vida deles chega ao fim, mas deixa marcas. Para eles, para os filhos e para os milhões que acompanharam essa história desde o início. No próximo capítulo vamos ver como Virgínia e Zé Felipe pretendem seguir a partir daqui, como pais, como profissionais e como indivíduos que agora precisam reaprender a viver, separados. Depois de tanta especulação e rumores, Virgínia Fonseca e Zé Felipe finalmente vieram a público para se pronunciar oficialmente sobre o fim do casamento. Em um vídeo direto, sem rodeios e comovente, o casal abriu o coração e deixou claro: não era marketing, não havia música nova, nem lançamento de produto. O fim era real e doloroso. Logo no início, os dois frisaram que decidiram encerrar o relacionamento antes que as brigas tomassem conta. Foi uma escolha difícil, mas feita com respeito. A gente se ama muito, mas agora vamos seguir caminhos diferentes, disse Zé Felipe. Virgínia, visivelmente emocionada, confirmou que passaram a noite inteira chorando antes de gravar o vídeo. O sentimento ainda era muito forte. Ambos destacaram os momentos lindos que viveram juntos. Chamaram o casamento de os melhores anos da vida e lembraram com carinho do que construíram. 3 filhos, muitos projetos, uma trajetória de sucesso compartilhada. Foi uma relação intensa, verdadeira e cheia de aprendizado. No vídeo também deixaram claro os próximos passos. Continuarão como amigos, manterão o respeito e o carinho um pelo outro. Focarão, acima de tudo, no bem-estar dos filhos, Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo. Eles disseram com todas as letras que não haverá escândalos, brigas públicas ou confusão nas redes sociais. O objetivo agora é preservar a paz, principalmente por causa das crianças. Um detalhe tocante foi quando mencionaram que tudo que tem hoje foi construído juntos. Desde o primeiro vídeo até os grandes contratos e projetos milionários, cada conquista foi fruto da parceria dos dois. E mesmo com o fim do casamento, esse legado será respeitado. Virgínia, inclusive, afirmou que irá prestigiar o próximo show de Zé Felipe. Somos parceiros, e isso não muda, disse ela. Foi um gesto de maturidade e demonstração de que o carinho segue firme, mesmo sem o rótulo de casal. Por fim, fizeram um apelo aos fãs, pediram respeito, empatia e compreensão. Querem viver esse momento delicado em paz, longe de julgamentos e fofocas. Mas o que virá agora? Como cada um seguirá com sua vida e carreira, enfrentando esse novo capítulo? É isso que vamos ver a seguir, a nova fase de Virgínia e Zé Felipe, separados, mas conectados por tudo que viveram. Com o fim do casamento oficialmente anunciado, Virgínia e Zé Felipe iniciaram um novo capítulo em suas vidas, agora separados, mas com responsabilidades que continuam unindo os dois para sempre: os filhos, a família e os negócios que construíram juntos. Logo após o pronunciamento, ambos começaram a se reorganizar. A prioridade absoluta é a rotina das crianças. Maria Alice, Maria Flor e o pequeno Zé Leonardo continuam com o mesmo cuidado, afeto e presença dos pais. Segundo fontes próximas, o casal optou por uma convivência harmoniosa, com guarda compartilhada e muito diálogo. A casa em Goiânia, onde moravam, ainda serve como ponto de apoio para os encontros familiares. Virgínia segue com seus compromissos de influenciadora, empresária e apresentadora. A agenda dela está cheia: gravações, eventos de marca, novos produtos e lives com patrocinadores. Apesar da separação, ela tem mostrado força para manter a rotina profissional. Muitos fãs comentam sobre sua postura firme, mesmo diante do turbilhão emocional. Zé Felipe também retomou a agenda de shows. Ele tem se mostrado mais reservado, mas continua ativo na música, focado na carreira solo. Inclusive, segundo amigos, o apoio de Virgínia nos bastidores tem sido essencial. Mesmo não estando mais casados, ela segue incentivando os projetos do ex-marido, como havia prometido no vídeo. Outro ponto importante é a divisão dos negócios. Ao longo do casamento, o casal lançou diversas campanhas, marcas e parcerias comerciais. Fontes ligadas à equipe jurídica dos dois afirmam que tudo está sendo tratado de forma amigável.
A ideia é manter os acordos sem disputas, com base na confiança que construíram ao longo dos anos. A vida pessoal agora toma um novo rumo. Virgínia já voltou a aparecer sozinha em compromissos públicos, enquanto Zé Felipe tem passado mais tempo com a família, especialmente com o pai, Leonardo. Ambos estão cercados de apoio dos fãs, amigos e familiares. Apesar da dor, eles demonstram maturidade e respeito, inclusive nas pequenas atitudes. A separação, por mais difícil que seja, está sendo vivida com equilíbrio, e os próximos passos mostrarão como cada um vai se reinventar, como indivíduos, como pais e como figuras públicas. A separação de Virgínia e Zé Felipe não mexeu apenas com eles. Assim que a notícia se espalhou, milhões de fãs foram às redes sociais expressar choque, tristeza e, acima de tudo, apoio. Para muitos, era como ver o fim de um capítulo da própria vida, já que acompanhavam o casal desde o início da relação, como se fizessem parte daquela família. Nos primeiros minutos após o anúncio, os comentários explodiram no Instagram, TikTok e Twitter. Hashtags como hashtag Força Virgínia e hashtag Zé Felipe ficaram entre os assuntos mais comentados. Muitos seguidores confessaram que choraram com o vídeo oficial. Dói como se fossem meus pais se separando, escreveu uma jovem no X. Outros destacaram a forma madura e respeitosa como o casal lidou com o fim, e parabenizaram ambos pela postura. Influenciadores e famosos também reagiram. Carlinhos Maia, amigo próximo do casal, foi um dos primeiros a comentar. Ele elogiou a coragem de ambos por serem honestos com o público e desejou força nesse novo momento. Separar com respeito é um ato de amor, também escreveu. A cantora Simone Mendes comentou com emojis de oração e coração, mostrando solidariedade. Outros nomes como Guy, Lucas Rangel e Tata Stanicky também deixaram mensagens de apoio. O pai de Zé Felipe, Leonardo, não se pronunciou diretamente, mas amigos próximos disseram que ele está dando suporte ao filho nos bastidores, com muita discrição. Enquanto isso, parte do público também começou a especular sobre o que poderia ter causado o fim. Mas a maioria dos fãs pediu o contrário, que as pessoas respeitassem o momento e não criassem teorias. Muitos lembraram que por trás de cada perfil nas redes, há seres humanos vivendo dores reais. Mesmo com o término, o carinho dos seguidores não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. A empatia e o apoio foram visíveis em cada postagem, comentário e compartilhamento. Esse amor coletivo mostra que, apesar do fim do casamento, Virgínia e Zé Felipe continuam sendo queridos e admirados pelo público. Agora todos torcem para que os dois encontrem paz e felicidade nessa nova fase. No próximo capítulo vamos descobrir como cada um está lidando com esse recomeço, e quais os próximos passos em suas vidas pessoais e profissionais. A história de Virgínia Fonseca e Zé Felipe foi intensa, pública e cheia de momentos marcantes. Do primeiro encontro à construção de uma família, eles viveram um amor que encantou milhões de brasileiros. Foram risos, conquistas, filhos, projetos, tudo vivido à vista de todos com sinceridade e entrega. Mas como em toda relação real, também houve desafios. E por mais que tenham tentado, nem sempre o amor resiste às mudanças da vida. Às vezes, o fim não é fracasso, é maturidade. É saber a hora de seguir caminhos diferentes, sem ódio, sem guerra, mas com respeito e gratidão. Hoje Virgínia e Zé Felipe seguem separados, mas continuam unidos pelo que realmente importa: os filhos, a história que construíram juntos e o carinho que ainda existe. Eles mostram que é possível encerrar um ciclo com dignidade, sem escândalos ou brigas públicas. Que essa história sirva de inspiração, para entender que nenhum relacionamento está livre de dificuldades. E que o mais importante é manter o respeito, o diálogo e o cuidado, mesmo quando o amor muda de forma. A vida continua para eles, para os filhos e para todos que torceram por esse amor. Que cada um encontre paz, força e novos motivos para sorrir. Obrigado por acompanhar até aqui.